Estamos começando mais um Desmistificando o Jornalismo, trazendo a temática da fotografia na profissão. Eu sou a Débora, estou aqui com os meus colegas William, Caroline e Luísa e o convidado especial José Pacheco. Pacheco trabalha há 40 anos na profissão e já foi de coluna social até a página policial, de diferentes jornais. Atualmente, ele trabalha como fotógrafo na TV Câmara de Pelotas. José, obrigado por estar aqui com a gente. E para começar, vamos tratar dessa importância da fotografia como um complemento das matérias, dando um subsídio para a população enxergar e vivenciar aquilo que ela está lendo. Assim. O que tu acha disso? O que vocês acham disso? Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para participar. Eu defendo sempre que falo de fotografia, e o William, né, que está aqui com a gente, e a Carol, que ainda continua, já devem ter ouvido falar. Eu acho que um texto deve ser acompanhado de uma boa fotografia, um bom texto e uma boa fotografia. É muito difícil tu vender só um texto, como é muito difícil tu vender só uma fotografia. E uma fotografia vem de uma capa no jornal. Hoje, pela manhã, eu falando com a Carol. É uma boa fotografia. Se eu sou assinante, eu recebo o jornal, eu vou olhar, mas se eu cheguei numa cidade ou não sou assinante de um jornal e vejo na banca, a fotografia me faz comprar o jornal, a fotografia da capa. E assim, matéria, texto não vai na capa, vai só chamado. Na verdade, é a fotografia que chama para a matéria, é o que eu defendo como repórter fotográfico. O Pacheco já trabalhou em diversas áreas, né, dentro do jornalismo fotográfico. Então, um dos meus questionamentos é assim, trabalhou coluna social, jornalismo investigativo, né, agora político. O que difere, na verdade, hoje os jornalistas o jornalista fotográfico, né, ou fotógrafo em si, trabalhar com as diferentes áreas, né, dentro do jornalismo? Eu comecei, na verdade, eu aprendi fotografia, comecei com 15 anos, em 1975. E era um estúdio, fazia fotografia social, em clubes, foto por documentos. E também atendia a jornais, inclusive da capital aqui, porque o fotógrafo em si era muito... não tinha fotógrafos disponíveis, né? Então eles procuravam um bom fotógrafo da cidade, embora da fotografia social, para atender. E eu, na época, já aprendendo a fazendo social, alguma reportagem, o jornal chamava, no caso do Diário Popular aqui em Pelotas, só tinha um fotógrafo. O Diário da Manhã também, quando abriu, e vários anos, um fotógrafo só. Então, às vezes, a demanda é maior e eles procuravam, né, solicitavam outro fotógrafo. E eu comecei, então, assim, a gente nunca espera. É uma pauta, é uma inauguração, é uma celebridade, uma autoridade que vem na cidade, é uma catástrofe, como, né, no caso, a enchente agora no Laranjal, é um acidente, um morto, né, um homicídio, eu fiz vários. Então, assim, eu acho que o jornalismo em si, né, a fotografia dentro do jornalismo, ela assim, te leva sempre para o inesperado, sabe? Tu pode sair para uma pauta que seja, no caso, uma inauguração e te deparar com um acidente na esquina. E a gente precisa estar sempre preparado, porque inclusive o repórter fotográfico, às vezes, numa situação assim, ele é taxado de... parece que está se divertindo com a cena, aquilo está dando um motivo para ele vender uma foto, e na verdade a gente só está fazendo o nosso trabalho, a gente se comove. Eu já fotografei situações, eu falei ainda hoje de manhã com a Carol, que eu me senti assim, eu cheguei e não consegui fazer a foto no momento, eu tive que sair, porque eu me comovi muito, me recompor e voltar para fazer a foto. Que até acredito que hoje o jornalista em si, ele tem que estar muito bem preparado para todas as situações, porque cada vez mais se exige que o profissional seja mais completo, que consiga trabalhar em diferentes áreas,
né? Que, claro que o jornalista ele sempre tem essa necessidade de conhecer um pouco de todas as áreas, mas acho que hoje em dia, principalmente com essa questão da internet, de que as informações chegam mais rápido ainda nas pessoas, a gente precisa estar bem preparado. Inclusive até nessa questão de que hoje se cobra muito de um repórter que, além de escrever, ele também saiba fazer uma boa fotografia para colocar no jornal, né, para fazer toda essa divulgação. E tem também o fato de se as universidades estão preparando o repórter, o jornalista, a ser, sim, a ter um amplo domínio, multifacetado, um amplo domínio de todas as áreas, assim. Vocês acham que, assim, a gente como estudante, eu sinto uma falta de ser cobrado na faculdade a saber um pouco de tudo. Sim, eu concordo bastante, assim, nessa função, porque, principalmente quando na nossa situação, né, como alunos da Federal, atualmente nosso curso ainda está numa certa construção, está melhorando, mas a gente ainda precisa aprender muito no dia a dia. Eu acho que a gente sempre aprende, nunca a gente chega, né, ao ápice profissionalmente, nem como pessoa, nem como ser. Eu acho que, né, a vida é uma escola, a gente aprende sempre. Mas eu acho assim, eu considero um pouco ainda superficial a fotografia dentro da área de jornalismo. E, né, como ela falou agora, o jornalista hoje em dia, né, por exemplo, o mercado, o jornal impresso, ou as TVs, não conseguem absorver todo o jornalismo, e o jornalista formado, e também ele não é formado só para essa área. De uns anos para cá vem crescendo muito o assessor, jornalista assessor de imprensa, de um clube, de uma empresa, de uma celebridade, né, de um homem público, de uma pessoa pública, uma mulher. Então, nesse caso, é muito mais econômico, né? Ele tem um profissional que seja um jornalista e fotografe também, mas para isso ele precisa ter um certo conhecimento, porque eu tenho visto, né, jornalistas às vezes recém-formados, que sei lá se a preferência dele é por escrever mesmo, né, um jornalista redator, e vira a câmera, né, aponta a câmera, aperta o dedo e acha que fez a foto. Então, assim, Banalização, digamos assim, de qualquer um faz a foto. exatamente. Inclusive a gente eu comecei com a fotografia digital em 2001. Ou eu entro, né, na era digital, ou saio da fotografia. E o que eu ouço até hoje, há muito tempo, assim, agora com essas digitais qualquer um é fotógrafo. A fotografia não se resume em direcionar a câmera, né, a lente para a cena e fazer imagem. A fotografia é como um texto, como um poeta. Ele numa praia, num pôr do sol, tu lê, né, vê aquela poesia, tu te sente vendo o que ele viu no momento que ele escreveu. E a fotografia, né, é assim, tu precisa dar ênfase no assunto principal, deixar subentendido alguma coisa. Isso a gente usa o sistema de foco, de enquadramento. Se a gente faz uma foto, coloca alguma coisa em primeiro plano, com uma lente grande angular, existem pessoas que criticam, né? Olha, isso não era desse tamanho, o fotógrafo usou o truque. Não é truque. Eu evidenciei o que eu achei que era notícia naquele contexto. Pacheco, aproveitando esse gancho, né, que os colegas estão falando, mas assim, como tu enxerga como tu vê esses alunos, né? Porque o que eu sinto é que os próprios colegas não têm essa vontade, né? E acabam não se dando conta que depois, logo ali adiante, a gente já está formado e aí tu precisa ser multifacetado. Tu precisa, então, ter aprendido um pouquinho de tudo. Tu precisa escrever, tu precisa saber bater uma boa fotografia. A colega ali pode também relatar um pouco da experiência dela. Fazer um vídeo, porque hoje nós temos as convergências midiáticas. Então, o jornalista tem que estar pronto para tudo, porque ao mesmo momento que ele escreve, ele tem que fazer o vídeo, ele tem que fazer a foto. Então, como é que tu vê isso, o aluno hoje, principalmente trabalhando, né, na TV Câmara, que tu convive com muitos alunos, né, nos estágios, né, no próprio... Como é que tu vê esse aluno, esse olhar do aluno hoje, frente a esse assunto? Assim, na área da imagem, na fotografia, que é o meu caso, a imagem e vídeo, né, eu não domino, mas o conhecimento assim, que eu tenho, né, um pouco do conhecimento de fotografia, é simples, é muito simples de ver. Eu vejo estagiários, não só
né, da Universidade Federal, nem da Católica, de outros setores, pega a câmera fotográfica, coloca no programa, o verdinho, e pronto. Aí não confere o ISO, porque a câmera eu uso manualmente, tudo manual, inclusive o flash. Eu faço a minha leitura, eu faço minha leitura de branco, diafragma, velocidade. Então, se pegar ali uma pauta que eu tenho ali 50, 70 fotos, eu tenho vários diafragmas, né? Uso quase todos, velocidades de obturador, bem variadas, ISO, com flash, sem flash. Então, assim, o que acontece? A pessoa não vai no programa porque ele realmente não veio com conhecimento, ele não teve base, ele não vai saber usar. E a fotografia nada mais é do que um nome, né? Foto é grafia, gravura, desenho, imagem, obtida através da luz, fotografia. Então, se tu não domina a luz, não conhece a luz, tu não vai conseguir, né? Tem que ir para o automático, e aí tu não produz a imagem que tu quer. Tu pensa em fazer uma foto ou produzir, né? Aquela foto que tu tem em mente, mas aí a câmera faz sozinha. E se o automático ali fosse realmente bom e suficiente, não teria todos os outros ajustes. Eu acho que eu posso falar como estagiária e como eu sou cobrada de fazer fotos tipo, diariamente, porque no meu jornal, no momento, nós não temos fotógrafo pela manhã. Então, eu sempre tiro foto, normalmente tanto nas pautas que eu faço, quanto nas que eu acompanho. E eu vejo muito isso de o jornal também não me cobrar para aprender. Por exemplo, me dizem assim, tem o armário da foto e já me dizem, pega a câmera mais simples e já bota no automático que tu já tem certeza que a foto sai boa, sabe? Mas às vezes eu vou lá e pego uma câmera maior, uma câmera com uma lente, com um zoom maior ou com alguma coisa assim, e já dizem, mas aí tu não vai ter muito tempo, a foto não pode não sair tão boa. E eu sinto que o jornal podia me cobrar assim, aprende a tirar foto, ou botar o fotógrafo comigo, sabe? Me ensinar, porque já que eu vou ter que tirar foto pro jornal, eu acho que o jornal como... sabe, tem esse também, não, além da faculdade, como eu sou estagiária, tem esse dever de ensinar também. Eu não sei se tu vê isso, como é que funciona nos estagiários aqui. Exatamente o que nós, né, já abordamos aqui. Eu acho que a universidade, o curso jornalismo, precisa dar mais atenção à fotografia no jornalismo, dar mais base. Precisa, acho que, sabe, de uma atenção, eu acho que muito superficial a fotografia dentro do jornalismo. Parece que assim não, o jornalismo não é considerado a fotografia com a importância que tem o texto, com a importância que tem a telinha de TV, o telejornal, no caso, né, a reportagem de rua para telereportagem. O que tu acabou de falar, tu é estagiária de jornalismo e tu tem que fazer matéria e fazer a fotografia, que nós já abordamos aqui no início. Hoje é muito mais econômico, sabe, né, que todos gostam de dinheiro, quanto, né, conseguir economizar, e principalmente agora na crise. Então eles vão ter um jornalista e um fotógrafo, embora eu não concorde, acho que jornalista, redator, né, e deveria ter um jornalista e um fotógrafo, cada um, mas a fotografia é inserida no jornalismo, lógico, é do jornalismo. Mas então, que ótimo que tu te interessa, que tu gosta de fotografia, que tu tem que fazer, e já tu notou que há uma necessidade de uma maior informação sobre a fotografia no jornalismo, que tu tem que fazer as duas partes, às vezes sem um conhecimento, tu podia produzir uma imagem melhor, bom para ti, para o teu trabalho, né, para o teu enriquecimento, e para o jornal que vai ter, além do texto, uma boa fotografia. Um outro assunto bem atual que é interessante da gente, de repente, conversar aqui é a questão do Enem, né? Que hoje em dia o Enem ele é a principal porta de entrada para todo mundo que quer cursar uma universidade federal. E como ele só acontece uma vez por ano, se acaba se transformando, né, muitas coisas que acontecem em notícia. Né? Como, por exemplo, o fato do atraso de alguns alunos, né, de algumas pessoas que vão cursar, o que muitas vezes é um atraso no dia a dia comum. Como a gente acabar se atrasando ou para trabalhar ou para algum compromisso, e ele acaba virando notícia, né, dentro do Enem. E dando uma olhada assim, em algumas matérias, assim, em algumas imagens, às vezes elas parecem até um pouco pesadas quando tiradas por outro ângulo,
Hoje mesmo eu vi uma imagem de uma menina que estava jogada no chão chorando porque tinha se atrasado para o Enem. E na volta dela tinha uma série de jornalistas, uma série de fotógrafos registrando aquele momento. E aí eu acho que é interessante a gente discutir até que ponto, né, a gente tem que fazer aquele clique, né, até que ponto, aonde fica essa linha tênue, né, entre o trabalho e entre a ética, né, o quando fazer com essa foto, quando não fazer, para não se tornar, às vezes, um pouco invasivo, né, na vida das pessoas, ou naquele momento que a pessoa tá mal, né, acabou de perder a prova talvez mais importante da sua vida, e tem várias pessoas ali que estão registrando essa imagem que acaba sendo um pouco chocante também, né? Os repórteres precisam daquela imagem para poder noticiar aquilo e acabam esquecendo que tem uma pessoa ali. Será que é esquecimento mesmo ou tem importância? É necessário que eles estejam fazendo aquilo? Eu tenho assim em mente que fotógrafo procura a melhor imagem. Ele disputou uma capa no jornal, por exemplo, né, um jornal de capital, tem as sucursais no interior, né? Então, assim, os fotógrafos do interior disputam com os fotógrafos da capital a melhor foto, que é a foto da capa. Isso, inclusive, mostra aqui em Pelotas, capa e contra-capa dos repórteres fotográficos daqui. Então, há uma disputa por esse espaço. E essa foto da capa tem que ser, como a gente, né, falou no início, é aquela foto que te chama a atenção, que pode vender o jornal na banca, a revista. Então, eu acho que, claro, a gente nunca deve, né, esquecer da ética. E antes da ética, até do ser humano, da vida, da pessoa, do eu, né? Se eu tivesse situação inversa, o que eu acharia? Inclusive, assim, e se fizer, por exemplo, esse tipo de foto, como foi no Enem, foi comentado, eu fotografei muito tempo do vestibular, para o jornal, fiz muito frilo, o jornal me ligava, olha, Pacheco, meio-dia na faculdade tal, na universidade tal, na época, assim, anos 80, a base era a foto do fechamento dos portões, a gente fazia algum registro, mas o que a imprensa, o que a mídia colocava a imagem era o portão fechando e o desespero dos que não conseguiam chegar a tempo. Como uma vez eu fiz de um rapaz que vinha de moto e caiu de moto e fraturou a perna, nem sabia que tinha fraturado. Chegou todo rasgado, sangrando, que ele disse que ia fazer a prova. Só que ele chegou na porta e o cara estava fechando, o porteiro estava fechando e não pôde entrar mesmo. Aí ele entrou na justiça e tudo para comprovar, mas não existe essa comprovação, né, no vestibular. Ele perdeu o vestibular por uma tragédia. Pacheco, dentre essas diversas áreas que tu já trabalhou, assim, o que mais te chama a atenção e que tu pode ainda, de todo esse tempo que tu já tem de trajetória, assim, que matéria mais, assim, uma foto, assim, que marcou, assim, nessa tua carreira, ao longo desses anos? Tem muitos anos e em diversas áreas, né? Isso me chama muito a atenção, porque acaba abordando tanto, acho que esporte, política, social, porque a gente também falou um pouquinho dessa questão do jornalismo nessa parte mais social, né? Aqui não tem essa cultura muito na cidade da venda da foto, por exemplo, uma celebridade, uma coisa, né? Mas a gente sabe que mais lá para cima, né, no Rio, São Paulo, é muito comum os fotógrafos estarem assim, eu não sei se aqui também acontece, ou tu pode relatar alguma coisa que as pessoas trabalham essa questão ou promovem uma certa celebridade, alguma coisa assim. Posso relatar uma brincadeira que aqui na Câmara, e tu sabe, eu sou o paparazzi, então é uma brincadeira com os colegas, que já te fotografei, a Carol também, vários colegas. Então, no dia a dia, eu estou fazendo o meu trabalho ali no plenário e tal, e eu vejo uma cena e fotografo. Então, isso é uma coisa que está na gente, quem gosta da fotografia, que tem paixão pela fotografia. Tu vê que eu passo, né, a semana inteira aqui no plenário, alguma pauta fora, mas o básico que eu faço é aqui dentro. As sessões ordinárias, as audiências públicas, atos solenes. Então, fica uma coisa muito... Para minha vontade, assim, isso aqui fica uma rotina, bem dizer, né? Então, a gente fica sedento de outras imagens. Eu já tive
mais do que uma, várias fotos. Uma que eu comentei há pouco, que me comoveu, que eu não consegui, cheguei na cena e não consegui fotografar, me comovi demais, foi nos anos 80, que eu fui, me ligaram, tinha um estúdio na época, né, como fazia esses freelas para o jornal, e o jornal me ligou, uma pauta urgente, polícia, era um senhor mantido em cativeiro, com 78 anos de idade, se não me engano, ou 87, uma coisa assim, um senhor de barba branquinha, num casebre, na verdade num galpão, num empilhado de tábuas no fundo de um pátio, com um pau assim, cravado no chão, e ele acorrentado numa perna. A cama dele eram umas tábuas, e assim, tu não enxergava, colchão não tinha, era um cobertor, alguma coisa, é difícil tu enxergar no meio da sujeira. E uma tábua assim, e um prato, e uma baciazinha do lado, uma caneca, uma coisa. Eu acho que se eu tivesse criação de porcos, eu não deixaria eles comerem num prato assim. Um cachorro, eu não colocaria comida. Então, assim, ver ele debilitado ali, sabe, aquela cena, eu tenho até hoje em mente, desculpa. Mas aquilo ali me marcou, eu parei na porta, assim, sabe, peguei a câmera e dei uma desculpa e assim saí para o lado e tive que me recompor para entrar e fazer a foto. É assim, uma monstruosidade, um absurdo, e eu precisava fazer a foto. Aí eu saí, né, tentei me recompor, vim, fiz a foto, mas é uma das que ficou muito marcante. Que são, na verdade, são coisas que a gente acaba passando, né, pela profissão, como digitado, são ossos do ofício. Como, por exemplo, aqui em Pelotas teve o episódio que aconteceu do acidente com o ônibus do Brasil de Pelotas, que comoveu muito a cidade, que eu lembro de ter conversado com alguns jornalistas agora, depois de ter começado o curso, deles relatarem principalmente assim, porque às vezes tu não espera por aquilo ali, e tu tem que estar pronto para relatar aquela notícia, por mais difícil que seja, tem que registrar aquele momento numa fotografia, por mais complicado que seja, porque é o teu trabalho, e tu não pode, de certa forma, abrir mão, por mais que seja chocante, tu precisa daquilo ali. É bem complicado. Inclusive, tem outro detalhe assim que é curioso. Foi muito curioso no dia, e eu depois que fiz a pauta, eu estava pensando, né, como eu digo, filosofando. Eu fiz uma pauta para o Jornal Diário da Manhã, a inauguração do novo prédio, novas instalações da delegacia, aqui perto do Senac, na Andrades, uma casa enorme, que eles estavam antes, né, em umas condições precárias, assim, né, um prédio muito antigo. Então, uma casa mais espaçosa, né? Eu estava na inauguração, fazendo essa pauta para o Diário da Manhã, autoridades, secretários de Justiça, delegados. E eu estava terminando a pauta e me ligaram no jornal para fotografar um homicídio de um garoto de 16 anos, lá no bairro Pestano. E bem na hora que me ligaram, estava o secretário de Segurança fazendo um discurso, elogiando o lugar, aquela maravilha. É uma casa adaptada para uma delegacia, que a garagem ia ser dividida em duas partes, ia ter uma parte, a garagem que tinha na casa, né, de automóvel, não lembro que setor que ia funcionar ali, e eles, sabe, levando, dando um ênfase àquela situação, àquela melhoria incrível. Se eu acho que uma delegacia tinha que ser uma delegacia, ou um prédio construído para uma delegacia. Aí, o que tu vai esperar da justiça? Eu saí dali, fui fotografar o garoto, e aí cheguei lá, eles comemorando um avanço na segurança, que ia ser melhor, uma coisa assim maravilhosa, e ao mesmo tempo um homicídio, um garoto de 16 anos que levou a 6 tiros. A esquina com dinheiro no bolso, foi trabalhar, primeiro emprego dele, voltou, e parece que foi assaltado, de manhã pegando ônibus, e mataram ele. Digo, uma comemoração ali, que justiça é essa que nós temos, né? Que segurança, justiça não, segurança é essa que nós temos, que eles comemoram um prédio alugado, com melhorias, que é adaptado para funcionar uma delegacia um pouco melhor.
Realmente são situações que a gente acaba passando. Mas antes de encerrar, assim, eu gostaria, Pacheco, que tu falasse um pouco, deixasse de repente alguma mensagem, né? Já que o nosso objetivo é realmente mostrar para aqueles que pensam em fazer o jornalismo mais ou menos o que a gente vive no dia a dia. Então, eu gostaria que tu deixasse de repente uma mensagem para quem nos assiste, né? De um incentivo, talvez, o porquê fazer jornalismo, por que tu escolheu trabalhar com a questão da fotografia, né? É uma mensagem para o pessoal que nos assiste que escolheu fazer o jornalismo. Eu não escolhi a fotografia. Como eu falei, né, antes aqui a gente conversando, eu comecei na fotografia por castigo. Eu queria ser jogador de futebol. Eu tinha 14 anos e eu matava aula para jogar futebol. E eu já estava jogando quase num juniores. E aí, imagina, na época, meu pai, jogador de futebol, anos 70, jogador de futebol é malandro. Isso não é trabalho, futebol. E eu achava que ia ser jogador de futebol. Quando descobriram que eu estava matando aula, que era o tempo da carteirinha carimbada, com a minha carteirinha em vermelho era ausente, era quase só ausente nos dias tais que tinha treino. E eu estava mal. E aí aquela coisa, estava assim, essa época, outubro, novembro, perto do fim do ano, e não vai ter condições de passar, vai, não vai. Na minha família, o meu cunhado tinha um estúdio, o meu cunhado da minha irmã, era famoso aqui na cidade, e o meu irmão também trabalhava lá. E aí, resultado, meu irmão disse, não, eu estudava de manhã, e ele disse, às tardes tu vai lá para o estúdio e eu vou te tomar toda a matéria, tu pega caderno com alguém, eu te tomar toda a matéria e tu vai passar. E eu tô lá, né, estudando, no meu castigo de tarde, o tempo que era tudo revelado, preto e branco, baile de debutantes. Por exemplo, casamento, eram feitas umas fotos preto e branco, aquela 18x24, naquele papel D3, D2, que era um crespinho, assim, parecia uma casinha de abelha. E secadeira ali, lavava as fotos, e lavava na mão, na secadora, e eu ia ajudando, fazendo provinha de pôster para debutantes, que na época, nos 70, né, era famosos bailes de debutantes, e eu comecei a gostar. E meio ajudando, olha, me alcança aquilo ali, coloca as fotos, vê as fotos da secadeira, eu ia tirando e fui indo e comecei ali. Então, muito obrigada pela participação, Pacheco. E acompanhe o nosso canal e também o site desmistificandojornalismo.wordpress.com para ver outros debates. Muito obrigada. Até mais.